Estamos todos de acordo que os brasileiros que mais tiveram problema nesse sorteio foram o Inter e o Bahia, né? Mas curiosamente, nessa temporada, podemos colocar os brasileiros em prateleiras nessa primeira fase. Não pelo nível dos times em si, mas pelo nível dos grupos. Sempre tem o caso da equipe que pega o grupo mais fácil, o médio e o mais difícil. Mas honestamente, eu acho que eu não consigo me lembrar de um sorteio que tenha deixado isso tão explícito pro torcedor. E eu não sei se tem a ver com a discrepância do futebol brasileiro pro restante do continente, que tem nos feito entender onde estamos pisando em cada caso, ou se é só por conta do desenho das últimas temporadas mesmo, onde alguns casos se repetiram. O Palmeiras, por exemplo, mais uma vez, poderá brincar na primeira fase. Não existe a menor necessidade de colocar o seu time titular em nenhum dos jogos dentro de casa para buscar a classificação. E eu não tô exagerando quando eu digo isso. O Verdão montou um time para competir em todos os campeonatos e no Mundial principalmente. Abel poderá usar os meios de semana para preparar o time principal justamente pro Brasileirão e também para junho. Porém, para isso, precisa jogar um pouco mais do que tem jogado, né? Caso parecido do Flamengo, que se coloca numa situação bem acessível, como talvez até fosse na última temporada, e Tite conseguiu complicar em um determinado momento. Só que dessa vez, o time dificilmente irá deixar isso acontecer com Felipe Luiz. Eu não vejo nenhum dos três adversários incomodando o rubro-negro nessa primeira fase. Nem a LDU, que pinta como a principal candidata à segunda vaga, eu vejo como um time capaz de competir em alto nível contra o Flamengo nesse momento. Então, ao meu ver, esses foram os dois brasileiros que mais se deram bem, e é óbvio que pesa muito o fato da qualidade do plantel, que ambos os treinadores têm à sua disposição, que estão no top 3 da competição. Dos 12 jogos que os dois irão fazer juntos na primeira fase, talvez apenas o Bolívar na altitude seja um desafio maior e a LDU fora de casa também. A partir daí, a gente vai escalando aquele grau de dificuldade que eu citei acima, porque vamos para uma pergunta muito importante: como chega o time para competição versus o nível dos adversários? E nesse caso, dois brasileiros se encaixam aqui. Botafogo e Fortaleza não vivem bons momentos e dependem muito de um encaixe para se dar bem nesse grupo. O Botafogo, com o novo treinador, recomeça, e caso Renato Paiva consiga encaixar os reforços, não é necessário fazer muito para conseguir classificar. Estudiantes é um desafio, mas ao mesmo tempo, Universidade Chile e o time argentino se tornam desafios apenas pelo que vimos no primeiro trimestre do Glorioso, porque basta um pouco de futebol para o Botafogo avançar sem problemas. Já o Fortaleza vive outra realidade. Ao meu ver, junto com o grupo do São Paulo, o Lion caiu num grupo perfeito para si, ao mesmo tempo que não é. É perfeito porque existe um equilíbrio entre os favoritos à vaga, junto do Colo-Colo e do Racing. O Fortaleza se coloca como nos candidatos, mas não esse time que tem jogado atualmente desse jeito. Vojvoda precisa reencontrar o seu jogo urgentemente, porque o destino ofereceu a oportunidade pro Lion. Agora é correr contra o tempo para aproveitá-la, porque estando no pote 3 poderia ter sido muito pior. Partimos então pro último nível de dificuldade, a começar pelo tricolor paulista. O São Paulo, junto de Libertad, Tajeres e Alianza Lima, que eliminou o Boca na pré-Libertadores, parece fácil, né? Mas pra mim esse é o grupo mais insuportável da primeira fase, porque não tem nenhum grande oponente pros brasileiros, mas todos são muito chatos. O Morumbi será essencial nessa primeira fase, e não existe negociação dentro de casa a não ser as vitórias. O Beldia precisa começar a pensar em resultados fora de casa também, e atuações melhores do que aquela contra o Nacional no mata-mata, por exemplo, porque todo jogo será chato, e Libertadores terá que ser prioridade em um grupo que todo jogo será desgastante também. O Tajeres, o tricolor, sabe muito bem como é insuportável e ninguém é bobo nessa chave. Casos também de Atlético Nacional e Nacional, campeões da Libertadores, para lembrarem bem o Bahia de onde o esquadrão está pisando. Para mim, o grupo mais difícil dessa primeira fase. Não existe jogo fácil, principalmente para os brasileiros, tendo em vista que até a viagem será longa para os times na hora do jogo de ida e da volta, terão que atravessar o país. Ao meu ver, ambos surgem como favoritos da chave. Será muito importante a maturidade em ambos os casos para jogar contra essas equipes, porque é Libertadores, amigo, e a camisa tem muito peso nesse tipo de decisão. O Nacional, apesar de não ser o mesmo time de sempre, incomodou o São Paulo demais nas oitavas no último ano, e sempre será assim contra esse tipo de time, porque eles sabem jogar esse tipo de competição. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tanto o Inter quanto o Bahia estão com ótimos líderes na beira do campo para guiá-los nesse grande desafio.
Rio. Talvez sejam justamente dois dos melhores trabalhos brasileiros junto do Flamengo que chegam à fase de grupos nesse momento. Dito isso, façam as suas apostas, torcedores. De todos esses grupos, teremos brasileiros ficando na primeira fase? Comenta aqui embaixo.